Caio, você ficou em intervalo pensando se o Tarcísio vai ou não vai. Eu queria que você abordasse especificamente aquela frase dele, na qual ele diz: Flávio não é o único candidato. Sim, da direita. Aí tá a senha, né, William? Porque a estratégia hoje, claro, bati bastante no Palácio dos Bandeirantes, no entorno dele, no entorno leal, né? Não estou falando entorno centrão. Porque quando a gente analisa Tarcísio, a gente tem que analisar o entorno, quem está falando com ele, de pesquisa. Não tem que pegar presidente de partido que tem interesse, inclusive na cadeira do Tarcísio. Mas vamos lá. A frase do Tarcísio, eu noto que é exatamente a estratégia do Tarcísio, a partir de aconselhamentos e da percepção dele de como ele deve agir pelo menos até fevereiro, março. Porque ele fala, reafirma a lealdade, o apoio ao Flávio, ok, ele afaga o bolsonarismo, mas ao mesmo tempo não será o único candidato da direita, ou seja, ele caminha, ele se afasta. Aí ele cita outros nomes. E assim, hoje eu vi uma expressão muito interessante de como ele deve ser, que ele deve ter um afastamento cauteloso do bolsonarismo, mas sem pressa e com muito cuidado. Por quê? Porque na leitura de quem está lendo as pesquisas do Tarcísio, é justamente o pessoal não quer. O eleitor não vai eleger um Bolsonaro ou um perfil Bolsonaro clássico contra o Lula. Vai eleger o que a gente chama de direita moderada, o que a gente chama de direita tradicional e por aí vai. E também estão muito animados e dizem que o Tarcísio está animado também para final de fevereiro, começo de março, anunciar. Ele tem uma equação nas pesquisas que estão chegando para o governador de uma alta taxa de desconhecimento em nível nacional, aliado, o que é considerado uma vantagem, a uma baixa taxa de rejeição. E eles estão olhando muito essa equação para lançá-lo. O Daniel está me pedindo a palavra. Gostou da pergunta, né, Daniel? Eu gostei, eu fiquei com vontade de respondê-la, mas você fez uma pergunta para o Cristiano que foi mais ou menos a seguinte: quem vai abandonar o barco do Flávio primeiro? Eu responderia, o primeiro eu não sei, o último tenho convicção de que será Tarcísio de Freitas. Primeiro por uma característica dele de extrema lealdade. Se a gente basta rever os debates para o governo de São Paulo em 2022, que sempre que provocado sob sua participação no governo Dilma Rousseff, Tarcísio de Freitas se recusava a fazer qualquer crítica mais forte ao governo Dilma, porque ele tem senso de gratidão ao período dele como Dilma Rousseff. Ele era um auditor da CGU que foi alçado a uma posição de destaque naquela faxina ética do DENIT, da estatal do Ministério dos Transportes. Em segundo lugar, porque o cálculo do Tarcísio há vários meses é de que o melhor momento para se lançar, e ele não tem uma decisão sobre isso, mesmo com o fator Flávio ausente, não é agora. Agora é virar vidraça. Então, ele foi já beneficiado por uma série ali de fatores, como tarifaço, discussão sobre soberania, né? Isso tirou o Tarcísio do foco durante um tempo. Agora você tem Flávio, então o momento ideal é tido como esse. Fevereiro, março, o índice de desconhecimento não é visto como um problema pelo entorno do Tarcísio, então esse é o momento que vive. Alguém pode falar do Ratinho Júnior, é importante a gente colocar nessa equação. A informação que eu tenho, William, não é um rumor, é uma informação de quem recebeu essa ligação. Teve um assessor muito próximo do presidente, de Lula, que recebeu uma ligação do Ratinho pai, dizendo o seguinte: Ratinho Júnior não será adversário de Lula. Se Ratinho pai tinha autorização para dizer isso, não sei. Mas essa informação chegou ao terceiro andar do Palácio do Planalto. Aí Zerete, nossa musa da economia, âncora, trafegando pela política. Você detectou um amolecimento da alma dos nossos repórteres políticos nessas duas últimas intervenções? Você viu? Eu vi sim, porque lealdade e gratidão são duas coisas que não existem em política. Exato. O Daniel, ele está dizendo, ele está ressaltando essa qualidade. A gente entende gratidão e a gente entende lealdade como Posso fazer o contraponto aqui? Só um segundo, concluo nessa frase. A gente entende isso como qualidades. Na política é entendido como defeito, Thaís. E não é o ponto central, né? Eu, hoje, conversando com a turma aí da praça, eu ouvi duas palavras que eu acho que definem muito mais a questão política, que é forma e timing, que foram exatamente os dois erros apontados para Flávio Bolsonaro. Ele errou na forma, errou no timing.
E o silêncio do Tarcísio até às 6, 7 horas da noite de hoje, para uma informação que saiu na hora do almoço na sexta-feira, ele sendo o principal cara. Então, assim, o silêncio dele já falou mais do que a declaração do que ele disse hoje. Então, não surpreende. Agora, lealdade e gratidão, ele já demonstrou, por exemplo, quando ele veio o tarifaço do Donald Trump, quando ele deu apoio ao MAGA. Ele já se atropelou quando ele se antecipou a demonstrar essa lealdade com rapidez. Agora parece que talvez, quem sabe, ele tenha aprendido a lição e tenha preferido ficar quieto primeiro. Agora, o apoio dele não vai corrigir a falha do processo na forma, no timing e até na preocupação. O Caio disse, o Flávio, a preocupação é se vai haver uma saída, como que você já falou, uma saída cautelosa do bolsonarismo? A expressão que eu vi hoje é exatamente essa. Olha só, um afastamento do Tarcísio, um afastamento cuidadoso, mas sem pressa e sem pausa do nome do Tarcísio ou da família Bolsonaro. Não é exatamente isso que temem os Bolsonaro? Que o candidato mais forte abandone a família? Mas pior para a família é a direita perder. Porque se a direita perde, aí não tem alternativa. Aí o Bolsonaro lá na cadeia 3, 4, 5 anos, sem qualquer possibilidade de negociação com o Supremo, de indulto, de graça, isso que é de anistia. Né? A família tem que fazer esse cálculo. Né? É melhor ter um Bolsonaro na cédula, na urna, perdendo para o Lula, ou ter um cara da direita viável para derrotar o Lula e para negociar o que eles quiserem e transferir. Vocês dois estão levantando uma questão muito importante do ponto de vista político, que é tentar estabelecer onde está o Estado maior disso que a gente chama de centro-direita e que tipo de, digamos, linha de conduta esse Estado maior, se é que ele existe, é capaz de traçar. Cristiano Noronha, existe um Estado maior de centro-direita? Existe alguma coisa parecida a uma ação coletiva? Existem lideranças que entre si são capazes de decidir o que se faz e o que se não faz? Ou é pura bagunça? É uma bagunça, William. O que a gente está vendo é que não está tendo nenhum tipo de alinhamento, né? Tanto é que está cada um apostando no seu próprio projeto, né? É óbvio que a família pode eventualmente vir a desistir da candidatura do Flávio, se perceber que o Flávio não decolou, se o índice de rejeição dele aumentar significativamente. Mas o que a gente percebe é que não existe esse pragmatismo da família Bolsonaro. Quantas vezes Eduardo Bolsonaro disse que o Tarcísio era o candidato do sistema, criticou o próprio Tarcísio, né? Por isso, eu acho até que a Thaís falou sobre forma e time, eu acho que o time, sob a ótica do bolsonarismo, não é tão ruim. A forma foi ruim, mas o time não. Porque o que o Flávio acabou assumindo é que eles se sentiam ali como se eles estivessem indo para o abatedouro. Estava todo mundo já dando o Tarcísio como certo, eles estavam perdendo o controle do debate sucessório de 2026, e a própria aliança que estava sendo construída em São Paulo, no Ceará, e que acabou sendo dando um recuo, criou uma preocupação muito forte em outras praças importantes nos estados, dizendo, bom, então quem que fala pelo Bolsonaro aqui? Quem que fala por eles, né? Com quem que a gente vai efetivamente negociar? Então, havia uma certa preocupação se os acordos que estavam sendo feitos agora, costurados acordos nesse momento, se eles seriam honrados, se eles seriam seguidos posteriormente. Então, a candidatura do Flávio coloca de novo nas mãos da família Bolsonaro um relativo controle sobre essa discussão e dá autoridade para o Flávio para ele negociar esses apoios regionais. Agora, tudo isso pode voltar a ser discutido lá no final de março, né? Final de fevereiro e início de março. Não, é que você usou uma palavra aí que eu acho que vale a pena a gente bater um pouco nela, acordos. Que acordos?
O acordo que está em curso, o acordo que a família quer ficou muito caro. É o que ela quer, mas ele está falando acordos que seriam. Quais seriam? Você é capaz de resumir? Eu acho que o acordo que está na mesa é por uma liberdade do presidente. E a candidatura do Flávio é nesse sentido, né, William? Que chance isso aí tem, Daniel? No caso de um projeto de lei passando na Câmara, no Senado, prevendo anistia e depois validado isso pelo Supremo, chance quase zero, para não dizer zero efetivamente. O que a família pode arrancar perfeitamente é o compromisso muito sólido de alguém que leve o apoio, mas que se comprometa a dar um indulto uma vez eleito para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas isso todo mundo já fez, tirando o Ratinho Júnior, todo mundo já fez. Algum tipo de negociação com o Supremo, né, também. E algum tipo de negociação do Supremo. Mas tem o TSE aí né? no meio também, né? Não para candidatura, mas para 2027. Se o Tarcísio ganha, o Ratinho ganha, com o apoio da família Bolsonaro, é um presidente da República recém-eleito, com capacidade política de sentar com o Supremo Tribunal Federal e tentar negociar pelo menos uma prisão domiciliar ou algo nessa linha. É meio que por aí, na minha percepção. Hoje surgiu o nome do Paulo Guedes. E o Flávio Bolsonaro conversou com a Débora Bergamasco, nossa Rio, né? âncora aqui. Não, no Rio não. É alguém que pode ser sacado para tentar refazer a dobradinha Bolsonaro-Paulo Guedes, que foi a dobradinha que acalmou, por exemplo, o setor empresarial e o mercado financeiro. O Flávio Bolsonaro disse a Débora Bergamasco que quer repetir essa fórmula. E eu fui conversar, inclusive, com o entorno do ex-ministro, que está reservadíssimo, não quer deixar passar um fiapo do que ele pensa e do que ele faria. Né? A gente conhece, para usar, como é que é? Afinidade, lealdade, as palavras? Gratidão e lealdade. A gente conhece, Paulo Guedes, obviamente, deve ter uma gratidão grande ao Bolsonaro, mas ele também ficou muito exposto na sua saída. Né? Mas hoje o nome dele surgiu de novo e eu, para falar o termo da moda, eu fui ver se esse balão de ensaio colava na Faria Lima. Não cola ainda, apesar de todo o respeito ao ex-ministro e ao todo o amor, né, que o mercado sempre teve por ele, mas ainda não cola porque tem Bolsonaro na dupla do nome. Daniel, não existe... Desculpa, William. Não, o Daniel me pediu a palavra, por favor, Não, Daniel. só queria, para não perder a linha de raciocínio da Thaís, hoje eu fui atrás de pessoas da antiga equipe do ministro Paulo Guedes e uma dessas pessoas tem conversado recorrentemente com Flávio Bolsonaro e com todo o entorno. Cúpula do PL, com a família, essas conversas nunca deixaram de ter certa regularidade. Aconteceu alguma coisa desde sexta-feira? O Flávio ligou e falou assim, olha, me prepare um plano econômico. Pelo menos essa pessoa que fez parte do time Paulo Guedes disse que não. Mas que assim, o diagnóstico não tem segredo nenhum. É uma agenda liberalizante, privatista, com mudanças profundas no arcabouço fiscal e recuperar a credibilidade das contas públicas. Esse é o diagnóstico que não é segredo, não é novidade, é o que tem discutido a equipe que fez parte do time Paulo Guedes, já com a família Bolsonaro ao longo dos últimos meses.